Recording in O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar, e até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. E apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Todos nós que cremos em sua vinda, temos que testemunhar do amor, pois somente assim refletiremos o caráter santo do Senhor. Nosso coração necessita de unção para poder mostrar o amor de nosso Pai. Cristo quer falar ao mundo que em breve voltará, que irá erguer a voz e proclamar. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Este mundo já está chegando ao fim, e a promessa do Consolador é pra nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar.
De sábado, Estela. A Maribone chegou. Você tá com o olho fechado, Estela. Bom dia, família. Bom dia com muita alegria. Louvado seja Deus pelo seu e pelo meu despertar. Feliz sábado, feliz sábado. Bom dia, professor Coragem, Mana Ivone, Mana Emília. Bom dia. Quem que está já cá está. Bom dia, João, João. Bom dia. Mano João, leva-nos em oração para darmos início aqui ao nosso estudo de Daniel. Seja bem-vindo, nosso querido irmão do YouTube também. Que Deus abençoe o seu sábado. Mano João, leva-nos em oração, filho, por favor. Bom dia, e assim oremos. Querido Papai do céu, querido Deus, Senhor, é com gratidão que uma vez mais estamos na Tua presença e pedimos a Tua presença, Senhor. Pai, te agradecemos desde já pela noite de descanso, pelo despertar, Senhor, e pelos irmãos que já aqui estão, Senhor, preparados para ouvir a mensagem que tens para nós através do Teu servo coragem, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa repousar sobre eles e sobre nós, que Ele possa abrir os nossos olhos físicos e espirituais, Senhor, para que possamos entender a Tua mensagem, para que ela possa, Pai, fazer morada nos nossos corações, Senhor. Oramos também para aqueles que ainda não entraram, que o Teu Santo Espírito possa incomodá-los, para que eles possam entrar e assim também vir a partilhar connosco a Tua palavra, Senhor. Fica com toda a programação, Senhor. Fica com o resto do nosso sábado. É o que te pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. amém. Amém, amém, Mano João. Professor Coragem, consigo a palavra. Amém. Vamos lá. Bom, eu vou ativar aqui no notebook, Estela, que eu preciso mostrar a sequência do conteúdo. Semana passada, nós terminamos com Daniel uma dúvida sobre a parte da visão que ele ouviu, que em hebraico chama-se maré. E hoje nós vamos entender a resposta que ele recebeu para compreender essa visão. Então, Estela, eu já estou com o notebook aí, deixa eu olhar se já posto. Já. Vamos abrir aqui. Muito bem, tá aí. Olha só, nós que estudamos Messias, a gente, quando termina o estudo, nós temos uma pergunta, né? Ah, eu não entendi. Eu, quando eu termino o estudo, eu falo assim, agora, esse material eu já coloco hoje no grupo, tá? Aí sempre tem aquela coisa, né? Eu não entendi. Mas, escuta, não é fácil realmente, eu sei disso. Só que nós precisamos seguir estudando. Por quê? Porque, imagina, né? O próprio Daniel, você está observando, Daniel, o que acontecia? Ele também tinha dificuldade. Então, o que que nós não podemos fazer? Desistir de tentar aprender. E aí nós vamos aprendendo um pouquinho, estuda um pouco aqui, um pouco ali, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vai trabalhando e nós vamos compreender. E eu acredito na Bíblia, viu? Ó, em cima do capítulo 9, que é o que nós vamos estudar agora, você vai colocar a data, né? Então, em cima do capítulo 9, você vai escrever aí o ano do capítulo 9, é o ano 538. Então, entre o 8 e o 9, passa um tempinho aí, como vocês podem ver. Na semana passada nós vimos que o capítulo 8, essa visão foi do ano 551. Só que Deus vai dar a resposta para Daniel no ano 538. Então, às vezes, a gente ora, né? E nós queremos que Deus responda na hora. Perceba que o nosso amigo, o profeta Daniel, ele esperou um tempinho aí para que ele entendesse o que nós vamos entender agora. Ou vamos iniciar o entendimento agora. Muito bem, então, abra suas Bíblias de Daniel, capítulo 8. Pode ser a digital, pode ser a física. Hoje eu vou usar a digital. E eu leio assim o finalzinho do capítulo 8, quando Daniel diz para a gente o seguinte: olha, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Levantei-me para tratar do negócio
dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Bom, eu já falei isso, só um minuto. Enquanto a professor Coragem resolve a situação, meus queridos manos, vamos partilhar, vamos chamar quem não está aqui, faça uma ligação, faça lembrar, amém? Está aparecendo na tela agora aí, para facilitar para vocês, eu vou deixar bem maior. Ó. Essa última parte que eu li agora, do livro de Daniel, que é o que vai iniciar o capítulo 9. Então, essas são as palavras originais e o significado delas é importante para que nós entendamos o que nós vamos iniciar agora. Ó. E eu, Daniel, enfraqueci, espantei-me acerca da maré. Então, toda visão que ele recebe a ordem para parar de escrever chama-se ração, ou razão. Mas a parte que ele não entende é maré, que é a parte ouvida. Então, de agora em diante, Daniel, no capítulo 9, vai ter uma informação que vai fazer com que ele entenda essa parte que ele não entendeu. Muito bem. Então, o que é o capítulo 9? E hoje eu vou ser um pouco mais sintético, digamos assim, porque tem muita coisa por explicar. No capítulo 9, no versículo 1, diz assim, ó, no primeiro ano de Dário, ou Dario, né, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído sobre o rei dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que livros ele vai dizer? E o número dos anos que faltava, que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, observe, o capítulo 9, no versículo 2, aponta para mim e para você qual era a preocupação de Daniel. A preocupação de Daniel e que ele era como nós somos aqui, estudantes de Bíblia, e ele, pela Bíblia, ele pesquisando, descobriu que eram 70 anos que o povo de Deus ficaria em Babilônia. Então, vamos pensar bem sobre isso, hein? Daniel está lendo o livro de Jeremias. E aí eu já disse para vocês que Daniel, quando ele vai falar com o rei, quando ele vai falar com Ciro, possivelmente ele apresenta o livro de Jeremias, porque no capítulo 44 em diante ali fala do surgimento de um libertador com o nome Ciro. Então, isso ia chamar a atenção de Ciro também. Então, no capítulo 9, versículo 1 e 2, diz o ano da profecia. Por isso que eu peço para a gente sempre anotar. E aí, o que acontece? Ele está lendo Jeremias, aí a pergunta que João faria assim, então, Daniel, a preocupação de Daniel sempre foi essa? Sempre foi essa, João. São 70 anos. É como se nós estivéssemos aqui agora reunidos e a nossa Estela abrindo a sala e nós estivéssemos buscando o batismo do Espírito Santo. Então, todos os dias, no sábado pela manhã, o nosso foco seria o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque nós abrimos a Bíblia, identificamos no livro de Joel, no livro de Atos e nos outros livros que esse é o momento do Espírito chegar, no sentido desse batismo que é amplo, que é uma verdade, né? Então, nossa preocupação primeira é esta. A primeira preocupação de Daniel era com relação a isso. Deus, na infinita bondade e misericórdia, sabendo que Daniel estava concentrado, jejuando, orando, buscando a resposta para a sua pergunta, e os 70 anos que está no final, Deus agora dá uma visão muito maior para Daniel. Vocês já viram, o capítulo 7, no capítulo 2, apresenta a sequência dos reinos humanos e a finalização de tudo isso com a volta de Jesus, que é a pedra. Só que antes da volta de Jesus, era necessário que nessa terra ele viesse como cordeiro, como profeta, depois ele estivesse na condição de sacerdote, ou seja, aqueles títulos que estão relacionados com o tabernáculo do deserto, Jesus precisava vivê-los.
nesse aspecto de que que havia um antítipo e o tipo, ou o tipo e um antítipo, e Cristo é a consumação de todas essas coisas. Na cabeça de Daniel, a preocupação, como eu disse, era com 70 anos. Mas Deus precisava mandar uma informação que alcançar nós, gentios, e a toda a humanidade. Então, quando vai para o capítulo 7, e aí nós temos o capítulo 1 de Ezequiel, que é antes do capítulo 7 de Daniel, mostrando a glória de Deus, no capítulo 7 mostra os reinos tentando se levantar contra esse Deus. Quando chega no capítulo 8, que Daniel escuta das 2.300 tardes e manhãs, naturalmente ele falou, peraí, mas se são 2.300 anos para a restauração do templo, como ficam os 70 anos? Então, Daniel imaginava, Stella, que esses 2.300 anos estavam tratando de uma extensão ou de um prolongamento da restauração das coisas relacionadas aos judeus. E é isso que tirou o sono de Daniel. E aí vem um detalhe. Olha o tanto de tempo que Daniel orou para Deus dar a resposta. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Então, do versículo 1 até o 3, você vai ver Daniel lendo Jeremias. Então, onde é que Daniel aprendeu que seriam 70 anos? No capítulo 25 de Jeremias, você vai ler isso no capítulo 25, versículo 11, no capítulo 29, versículo 10. Então, Daniel sabia que eram 70 anos porque Jeremias escreveu isso. Aí eu pergunto, como é que Daniel ia aprender isso sem estudar os pergaminhos de Jeremias? Tem que estudar a Bíblia, não tem jeito. Muito bem. Do versículo 4 até o versículo 19, uma oração de Daniel muito bonita. Em outro momento, quem sabe, nós vamos ter a oportunidade de estudar, porque é uma das orações mais bonitas que nós temos na Bíblia. É a oração de Daniel pedindo misericórdia sobre o seu povo. Eu não sei se vocês observaram, eu tive o cuidado de, quando pedi para fazer esses desenhos, de colocar esses desenhos como peças. Todo o meu material é assim, viu, Esteban? Ou a maior parte. Porque eu aprendi que a Bíblia é um quebra-cabeças. Então, eu preciso colocando as peças. Então, quando eu enxergo Daniel 2 e eu esqueço Daniel 7, eu não consigo fechar o quebra-cabeça. Então, aqui, do versículo 20 ao 27, o anjo Gabriel vem explicar a Daniel. Então, no versículo 20, você vai ler assim, ó. Versículo 20 diz assim, ó. Estando eu ainda, diz Daniel, né? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel não é homem, viu, gente? Gabriel é um anjo. Mas observe que muitas vezes a Bíblia vai tratar Cristo como anjo e Gabriel como homem. Já essa Bíblia é maravilhosa. Por isso que tem gente que fica confuso, né? Não procura entender corretamente a Bíblia. E ele fala, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, que visão a princípio que ele viu Gabriel? Lá na visão em que ele ouviu as 2.300 tardes e manhãs. Veio voando rapidamente e tocou na hora do sacrifício da tarde. Então, Gabriel vem para explicar ao nosso amigo Daniel aquilo que ele não tinha entendido. Então, o que acontece aqui? Ele diz, ó, e olha só que hora, e aí está interessante, olha que horas que isso aconteceu. A Bíblia dá esse detalhe. Ele diz assim, na minha visão, a princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, Daniel, nós já estudamos isso aqui, ele tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde, a meio-dia, ou em algum momento ali à noite. Então, perceba que Daniel estava fazendo o que ele já fazia. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que estava o tempo todo buscando e lutando em oração para que seu povo compreendesse a palavra do Senhor e para que as pessoas se reconciliassem com Deus. Ok? Muito bem. E aí,
olha o que o anjo fala para Daniel, no versículo 22. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, entenda a maré. A palavra aqui é essa. Entenda a visão. Então, agora o anjo vem falar com Gabriel, do 20 ao 23, que nós acabamos de ler. E aí, o que acontece? Quando o Gabriel vem conversar com Daniel e João, agora Gabriel traz mais uma profecia de tempo. Céu, 7 tem profecia de tempo, 8 tem profecia de tempo, 9 tem profecia de tempo, 10 a 12 tem profecia de tempo. É isso que nós precisamos entender. Essa é uma característica do livro de Daniel. E aí o anjo fala, Daniel, 70 semanas. Ué, por que o anjo fala em semanas? Olha só, capítulo 7 fala em tempos, tempos e metade de um tempo. O capítulo 8 fala 2.300 tardes e manhãs. E o capítulo 9 fala em semanas. Nada é por acaso na Bíblia. Olha o quebra-cabeça se montando. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Daniel, você está preocupado com 70 anos, né? Eu sei, Daniel. Mas eu precisava que você deixasse escrito sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, sobre as 2.300 tardes e manhãs, e agora tu vai escrever sobre as 70 semanas. Eu sei que você está preocupado com 70 anos. E nós vamos conversar sobre isso em algum momento. Mas eu preciso trazer para você uma revelação maior. Eu já contei aqui, e é possível que isso já aconteceu com vocês também, né? Na minha vida como ancião, eu já passei por várias experiências, assim, pelo menos 2, que são marcantes na minha vida. Eu orava muito por uma pessoa e estava muito concentrado orando por aquela pessoa. E nesse momento, Deus me passou uma mensagem, como Deus passou, através, durante o dia, posterior àquela oração, Deus me revelou, no sentido de que Ele mandou uma pessoa trazer uma mensagem para mim. E eu entendi aquilo. Falou, Senhor, que coisa, eu estava orando por uma pessoa e a resposta do Senhor por outra pessoa. Um dia também eu dormindo, tive um sonho com um irmão, eu amo muito esse irmão, e eu não entendi o sonho. Eu fui na casa dele, eu não gosto de fazer isso, mas eu fui na casa dele e falei, fulano, olha, eu sonhei com você. E no sonho eu vi a cena assim, 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 não entendi nada, porque você está firme na igreja, mas eu estou trazendo a mensagem de Deus para você. Dias depois ele me procurou chorando e disse que a mensagem que Deus me deu em sonho e eu levei para ele era o que ele precisava saber, justamente porque ele estava preocupado com o relacionamento dele com Deus. Então é assim. Você está orando, eu estou aqui agora, um exemplo, preocupado com Estela, tentando orar por alguma coisa que Estela pediu, ou por Melina, ou por Lena, ou por outra pessoa que participa do nosso grupo, o João, e aí de repente, minha irmã Maria Ivone, eu estou tão concentrado em pedir a bênção para João que o anjo entendeu que aquele era o momento para ele mandar uma mensagem para outra pessoa. Como se Deus estivesse dizendo assim, rapaz, de João eu cuido, eu vou cuidar dessa situação, você está preocupado com o João. Agora, tem outra coisa que eu gostaria que você falasse para a Estela. Não se preocupe, Deus é maravilhoso e Ele é soberano. Então, mais à frente eu vou mostrar um quadro, espero que hoje ainda, e vocês vão ver a preocupação de Daniel, ou a principal preocupação, e tudo que Deus revelou, porque Daniel se concentrou e buscou o Senhor naquele momento. A mesma coisa tem que acontecer comigo e com você. Bom, então, a palavra utilizada aqui, por 70 semanas estão determinadas, em outras versões vai dizer, a palavra que aparece, 70 semanas estão separadas. 70 semanas? Bom, uma semana judaica são 7 dias. Então, se eu multiplicar 70 vezes 7, dá 490. Então, eu poderia ler assim, 490 anos estão cortados para o povo judeu. Peraí, 490 anos estão cortados de onde, João? Da maré, das 2.300 tardes e manhãs.
Então, eu não consigo separar 490 anos de 3 anos e meio, como pregam algumas pessoas. Por isso também que nós entendemos, e pelo aquilo que nós lemos em Gênesis, capítulo 1, que tarde de manhã é um dia. E se você pegar 2.300 dias, são 2.300 anos. 490 anos desses 2.300 anos eram específicos, separados, selecionados só para os judeus. Para quê? O anjo vai dizer, para fazer cessar a transgressão, eu estou lendo 24, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para o Gil Santíssimo, ou o Santo dos Santos. E aí ele diz, olha, Daniel, eu vou te dizer agora quando você vai iniciar a contagem dos 2.300 anos e dos 490 anos, porque o ponto de partida é um só. E ele diz, sabe e entende, desde a ordem, ou desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias. E então eu tenho que entender isso aqui, hein? No momento em que saiu o decreto para restaurar Jerusalém, até a vinda ou batismo de Cristo, então haverá 7 mais 62 semanas. Que coisa! Não tem erro. O batismo de Cristo é a garantia de que as 70 semanas e os 2.300 anos são fiéis à contagem de tempo que nós fazemos. Então, eu vou ter que buscar na Bíblia, na história da humanidade, a referência para saber quando ele foi batizado. Muito bem. E aí vai dizer, né, que as primeiras 7 semanas as ruas e os muros serão reedificados em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ou seja, depois desse período de tempo, Cristo deixaria de estar entre nós, digamos assim, encerraria o seu período de pregação do Evangelho, ele seria crucificado, etc. Vocês conhecem a história, e a Bíblia descreve assim, e o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Um príncipe que há de vir, mas no capítulo 8 vai dizer que é que sai de um dos 4 ventos um chifre, que cresce de forma horizontal e vertical. E no capítulo 7 trata da sua fase em que ele tem olhos e boca. Então, esse príncipe que há de vir aqui é algum representante do império que se levantou e destruiu todos os discípulos, mas antes de matar os discípulos, vai matar o Messias. E haverá guerras, e aí diz que haverá, que estão determinadas as desolações, e aí diz o seguinte no versículo 27, e ele firmará alianças. Quem é esse que vai firmar aliança? Será que é como nossos irmãos denominacionais falam, que é o anticristo que surge, ou é o Cristo que firma a aliança? Porque aqui dizia, ele firmará aliança, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, quem é que firma aliança com muitos por na metade da semana? É Cristo. Então, na metade dos 3 anos e meio da última semana, dos últimos 7 anos, Cristo morre. E quando Cristo morre, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo. Naquele momento, encerra o sacrifício do santuário terrestre. Eu não estou dizendo que os judeus não trocaram a cortina e não continuaram sacrificando, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Após a morte de Cristo, ou naquele dia espetacular em que Cristo morreu, que teve um terremoto e que a cortina foi rasgada, eles não fizeram o sacrifício naquele dia, possivelmente. Por quê? Porque houve uma violação, digamos ali, ao ficar visível o lugar santíssimo. Porém, eles trocaram a cortina ou fizeram aquilo que eles aprenderam a fazer. Eles não reconheceram Jesus como Messias e continuaram sacrificando, João, até o ano 70. E por que eles sacrificaram até? Por que eles não sacrificam até hoje, 2026? Olha a pergunta inteligente que nós poderíamos fazer. Porque o santuário foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. Então, se hoje tivesse um templo em Jerusalém, provavelmente eles continuariam mantendo os rituais de sacrifício. Como foi destruído o templo,
Então, eles ficaram aí durante esse período entre a morte de Cristo e a destruição do templo, eles continuaram fazendo sacrifício normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, na história que nós vamos ver agora, nesse período de tempo, foi separado, como eu disse, não, desculpa, como Daniel disse, e o anjo passa essa informação para ele, um período de tempo especial para o povo de Deus. E aí, nós vamos entender isso aqui agora. Deixa eu aumentar esse gráfico. Eu não vejo Lena hoje por aqui, nem Melina, né? Mas eu estou orando pelas duas. Bom, escuta o que aconteceu aqui. A primeira invasão a Jerusalém, fica de olho aí na tela, hein? Para que vocês possam recapitular comigo. Acontece no ano 605. E eu já mostrei para vocês um gráfico específico sobre 605 e o ano da libertação. Então, a primeira invasão foi no ano 605. Quando chega no ano 539, no dia 12 de outubro, quem aparece em cena? Ciro. E o que Ciro faz nessa data? Conquista Babilônia. Então, Babilônia era o reino que segurava o povo de Deus, que estava naquele momento, digamos assim, impedindo o povo de retornar para casa. E aí, Melino, o que acontece? O ano 539 era o ano em que Daniel estava eufórico, porque ele falou: epa, chegou a libertação. É o ano 539. E aí, Daniel, ele lê Isaías 44, 28 e 45, de 1 a 6. E sabe o que ele enxerga lá? Ciro é citado nominalmente. Olha que coisa! E quem é que está conquistando Babilônia? Ciro. Ele falou: Ciro, não é coincidência, é providência divina. E aí o que acontece? Ciro não era rei em Babilônia, ele tomava conta de todas as coisas e deixou seu tio sogro como rei de Babilônia, Dário. E aí, no ano 537, o ano em que completou 70 anos, Ciro assina o decreto para que os judeus possam voltar para cá. Então, perceba esse quebra-cabeças. 605 é o primeiro ano do cativeiro. Daniel teve essa visão, você já sabe, e estava ali, próximo dessa data, para completar os 70 anos, que vai completar ali pelo ano 537. E o que acontece no ano 537? Eles podem voltar para casa. Só que agora tem um detalhe. E aí eu vou descer um pouquinho para mostrar para vocês. Por isso que é um pouco complicadozinho, viu, Milena? E é por isso que eu estou fazendo questão de compartilhar com vocês todo o material. E é por isso que eu tenho orado a Deus todo dia, vocês vão orar por mim nesse sentido. Preciso explicar da forma mais fácil esse material, que é para que uma criança entenda. Porque isso é divino. E eu não quero nem honra nem glória para mim. Vocês sabem disso. Isso aqui tudo é de Deus. Ai de mim se eu não explicar da melhor forma e fácil possível para que vocês entendam. João, aqui vem uma dorzinha de cabeça para nós que estamos estudando agora nessa madrugada. Foram 3 ordens de invadir ou para invadir Jerusalém. A primeira ordem acontece no ano 605. Então, nós temos aqui, a primeira ordem foi no ano 605. Quem fez isso? Babilônia. E vocês vão ler isso, esse material está todo aí. 2 Reis, capítulo 24, 2 Crônicas 36. Mas essa foi uma das 3 invasões. A segunda invasão ocorre no ano 598. Na primeira invasão, Daniel e os amigos são levados para a Babilônia. Só que na segunda invasão, foi Ezequiel que é levado para junto ao rio Quebar. Então, observe, Daniel vai na primeira invasão, Ezequiel vai na segunda. Quando Daniel sai, o templo está em pé. Quando Ezequiel sai, o templo está em pé. Lembra de Ezequiel capítulo 1, qual era a preocupação de Ezequiel? Lembra de Daniel capítulo 9, qual era a preocupação de Daniel? Então, ambos têm preocupações. E Deus, sabendo que esses homens estavam jejuando, orando, buscando ao Senhor, mandou mensagem para mim, para a Melina, para todos nós. E aí, a invasão final foi no ano 587. Nessa,
destruir o templo. Na Bíblia, isso é interessante, porque isso acontece algumas vezes. Se teve 3 invasões, nós tivemos 3 decretos para restauração. E aqui é o pulo do gato, que é onde nossos irmãos denominacionais têm dificuldades para entender. Se entendesse dessa forma, ia facilitar a compreensão dos decretos, porque se nós tivemos 3 ordens para destruir, Deus levantou 3 decretos para reconstruir. O primeiro decreto ocorre no ano 537 e ele é dado por Ciro, que é o ano da libertação. Imagine a alegria desses judeus, gente, voltando para casa. Você vai ler sobre o primeiro decreto em Esdras 1 a 4. Foi a ordem do rei para restaurar o templo e eles poderiam voltar para casa. Mas houve um momento ali que as coisas não continuaram. E no ano 520, o rei Dario I, que não tem nada a ver com esse Dario do capítulo 9, era um outro homem, não Medo, mas Persa. Esse Dario I manda de novo que os judeus tenham sim autorização para reconstruir, porque às vezes eles reconstruíam e o povo ia lá e destruía. Ou eles paravam a obra por perseguição, por inveja. Então, Dario I mandou de novo. Aí você vai ler esse decreto em Esdras 6, 1 a 12. De novo a ordem. Porque a primeira ordem, digamos assim, não foi suficiente para que eles terminassem tudo. Aí vem um segundo decreto. Esse segundo decreto também não finalizou tudo. Por isso, Artaxerxes assina o terceiro decreto. E esse é o decreto que vai nos servir, que é o ponto de partida para entender os 2.300 anos e os 490 anos. Por que, Melina? Por que eu tenho que partir do terceiro decreto e não do primeiro? Porque o terceiro decreto, vocês vão ler em Esdras capítulo 7, ele é completo. Artaxerxes disse, olha, eu quero que vocês restaurem o templo, vocês vão ter autoridade para conduzir tudo que tem lá, judicial, civil e religiosa. A única coisa que os persas, nesse tempo, não permitiram aos judeus era a questão tributária, porque eles queriam arrecadar os impostos. O restante autorizou tudo. E aí Esdras vai escrever sobre isso no capítulo 7 do seu livro. E é emocionante estudar essa história. Então, se nós tivemos 3 invasões, Deus estabeleceu 3 reis diferentes, né, de período, para que dessem ordens para restaurar aquilo que os babilônios destruíram. Interessante isso. E como eu já falei para vocês, o ano e o decreto que nos serve para entender as profecias de Daniel 8 e Daniel 9 é o ano 457. Detalhe, Cristo garante que nossa datação ou nosso estudo historicista está correto. E é isso que nós vamos ver agora. Muito bem. Então, aqui no resumo que eu mostrei para vocês, a ordem para edificar a cidade e o templo, que eu vou contabilizar para entender Daniel 8 e 9 é o ano 457, pelos motivos que eu já apresentei para vocês há pouco, a argumentação bíblica que está aí. Não esqueçam, a primeira invasão, o ano 605, nessa invasão, Daniel e seus amigos foram levados. Os 70 anos se completam no ano 537, foi quando surge o primeiro decreto para que eles voltassem para casa. E Ciro conquista a Babilônia no ano 539. Os gráficos estão aí. O ano 457, quem está no poder é Artaxerxes, ele é um persa, e ele dá ordem para que tudo volte a ser como antes, digamos assim. Então, a partir do ano 457, nós temos, anos depois, os gregos chegando ao poder, no ano 331. Depois, nós temos Roma chegando ao poder, no ano 168 a.C. Roma é dividida no ano 476. Tudo isso eu já estudei com vocês. Os ostrogodos estão ao redor ou influenciando a região da Itália,
até o ano 538, quando Belissário afastou os ostrogodos de lá, e aí o chifre pequeno, que é a mistura de religião com Estado, ou seja, poder religioso misturado, ou tendo forças tanto política quanto religiosa, isso começa a supremacia papal no ano 538. Bom, o fim das 2.300 tardes e manhãs, eu vou deixar um pouquinho para falar à tarde. Muito bem. Então, eu leio Daniel 9:24 da seguinte forma: 70 semanas estão cortadas. E aí, você vai perceber que o anjo Gabriel diz: desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, ou seja, até Cristo. Aí você olha para o decreto de Ataxerxes, então a reconstrução do templo e a autoridade civil, etc., foi tudo reconstruído em 49 anos. Por quê? Porque era a semana, presta atenção, ó, a semana em que as ruas e os muros seriam reedificados, mas em tempos angustiosos. Então, 7 vezes 7, 49 anos. A reconstrução começou no ano 457 e concluiu no ano 408, aproximadamente, né? Muito bem. E agora, como saber quando foi o batismo de Jesus? Olha que benção. Lucas vai dizer isso para a gente. Eu leio assim, ó, Lucas 3, do versículo 1 a 3. Veja, Melina, que esse quebra-cabeça está espalhado pela Bíblia. Estela, um dia, um pastor contou uma experiência que eu acho incrível e serve para o que nós estamos estudando aqui. Eu não sei se vocês conhecem em Portugal, na África, não sei se existe essa florzinha chamada dente de leão. Sabe qual é? Você sopra, ela espalha e fica como se fosse um helicópterozinho girando. A Bíblia é assim. As verdades da Bíblia é como se o Espírito Santo pegasse aqui um dente de leão, uma flor só, e tem tudo que nós precisamos saber, tivesse feito isso. Ó. E aí caiu um dentezinho de leão em Gênesis, outro em Levítico, e uma concentração grande no Apocalipse e Daniel. Temos que juntar tudo de novo. E Lucas comenta isso, ó, ele fala assim, ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, então eu vou ficar na mente, no 15º, muito bem, sendo Pilatos governador da Judéia, segunda referência, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, terceira referência. Um detalhe interessante, nos dias de Davi, nós tivemos 2 sumos sacerdotes também, e nos dias de Cristo, Cristo é descendente de Davi. Veio a palavra de Deus a João, e ele vai dizer que João é esse. Esse João é o filho de Zacarias. E Zacarias, aquele que era um sacerdote que participava do ritual do santuário. Muita informação. Ei, Lucas, o que você quer dizer para a gente? Ele disse assim, esse Zacarias, esse João estava pregando no deserto, João Batista, filho de Zacarias, e ele estava ali pregando nas cidades próximas ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, quando foi que Jesus foi batizado? Nesse período em que João estava pregando esse lugar. Quem era o imperador? Quem era o governador? Quem era o sumo sacerdote? Olha quanta informação ele está dizendo. Quando você vai para buscar, você vai descobrir que o ano do batismo de Jesus foi o ano 27. Quantos aninhos tinha Cristo? 30 anos. É porque houve perdeu, né? Esse tempo, digamos assim. Então, Jesus é batizado no ano 27 depois de Cristo, olha que coisa, aos 30 anos. Então, quando você vai para a internet, você vai descobrir que o 15º ano do imperador Tibério é justamente o ano 27. Por quê? Porque ele sobe ao poder no ano 12 depois de Cristo. Ele já estava no poder 15 anos. Soma 12 com 15, 27. Então, no ano 27, Jesus é batizado. Aí, nós vamos agora para o gráfico e vai falar das 70 semanas, que está aqui. Ponto de partida, o ano 457. Por que é o ano 457? Porque foi o decreto completo dos 3
que definiram a reconstrução de Jerusalém. Então, Artaxerxes, ele deu o decreto completo. Por isso que eu preciso partir dele. Mas só isso não é suficiente. Vamos ver o que acontece? Então, o ano é 457 e o ano 457 dá início às 70 semanas, que é nada mais, nada menos do que os 490 anos. Esses 490 anos, na hora que eu vou para 7 semanas, 7 vezes 7 é 49. Então, 457 com 49 dá 408. Então, no ano 408, Jerusalém estava, ó, restaurada. Fechou. Só que ainda falta 62 semanas. 62 semanas, ou 62 vezes 7, dá 434 anos. Então, eu vou olhar e vou ver que, depois desse período de tempo aqui, eu vou chegar ao ano 27. E o que deveria acontecer no ano 27? O batismo de Jesus. Porque no momento que Jesus é batizado, você vê João dizendo que ele vê o Espírito Santo descendo sobre Cristo, a unção de Cristo. É claro que com isso eu não estou dizendo que Jesus não tinha um Espírito, nem a Bíblia está dizendo isso. Jesus tem um Espírito. Jesus tinha um Espírito. Mas naquele momento ocorre o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9. Porque está escrito em Daniel 9, do versículo 23 a 27, que ele seria ungido depois de 62 semanas. Gente, isso é lindo, maravilhoso, não tem como dar errado. Por isso que muita gente olhava para o livro de Daniel e durante muito tempo dizia: esse livro foi escrito muito tempo antes, muito tempo depois desses detalhes, porque é uma precisão milimétrica. Então, se você pegar 49 anos mais os 434 anos, você vai chegar justamente no período em que Jesus foi batizado, no ano 27. Porém, são 70 e não 69 semanas. E a última semana? A última semana, que são os últimos 7 anos de graça e misericórdia específica para aquele povo judeu, começa exatamente no batismo de Cristo, no ano 27. Mas Cristo não viveu, depois do ano 27, 7 anos. Cristo só viveu mais 3 anos e meio. Então, na metade da semana, ou seja, no ano 31, quem morreu? Cristo, aos 33 anos. Que legal isso, né? Então, Cristo morre no ano 31, exatamente na metade da última semana. Porque a última semana eu conto 27 mais 7 dá 34. Então, se Cristo morreu na metade, ele morre no ano 31. A história da humanidade confirma isso. Só que a Bíblia diz que ele deixaria ainda mais 3 anos e meio de misericórdia para os judeus. E quando foi que isso se esgotou? Não para as pessoas em si, mas para a nação, no ano 34 depois de Cristo. E o que acontece no ano 34 depois de Cristo? Estevão é apedrejado e os judeus recusam, como povo, como nação, a Cristo como Messias. Basta você olhar para Jerusalém hoje. O que Jerusalém hoje os judeus estão tentando fazer? Reconstruir o templo para voltar a fazer sacrifícios, porque eu não estou dizendo que todos os judeus, mas uma grande parte não aceita Jesus como Messias. E ao longo do tempo eles não aceitaram. Então, quem é que prega durante os 3 anos e meio final, ou os anos finais, os discípulos? Depois do batismo do Espírito Santo, a ordem era: vá a Jerusalém, a Samaria e ao redor do mundo. Então, a ordem era: você vai ficar aqui em Jerusalém, na Judéia e depois em Samaria. E os discípulos fizeram isso. E Estevão era um excelente pregador, estava fazendo isso. E o que aconteceu no final das 70 semanas? Os judeus recusaram, viraram as costas. Nesse momento, a primeira parte da profecia grande se cumpre com exatidão. Olha, o ano 27, Cristo é ungido no batismo. O ano 31, 3 anos e meio depois da unção, depois do batismo, ele é crucificado. E 3 anos e meio depois em que Cristo
foi crucificado com o batismo do Espírito Santo, os discípulos pregaram, o próprio Estevão, Atos, a partir do capítulo 2, você vai estudar toda essa história. Eles recusaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apedrejando Estevão, que pregava Jesus à direita do céu, no céu à direita de Deus. Então, percebam que até agora tudo se encaixa perfeitamente a partir do ano 457. Recapitulando, 457, Artaxerxes dá ordem para restaurar Jerusalém. No ano 408, ou seja, 7 semanas depois, nós temos o Estado, a nação de Israel restaurada com o templo também. E no ano 27, ou seja, 62 semanas, ou seja, 69 semanas depois do ano 457, nós temos o Messias sendo ungido pelo Espírito Santo. Então, tudo se encaixou perfeitamente. Aí vem o ano 34, porque na metade da semana, ou seja, pega essa informação. Cristo pregou por 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. Isso precisa acender uma luz no seu cérebro. Cristo pregou por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Cristo pregou por 1.260 dias. Cristo pregou por 42 meses. E na metade dessa última semana, Cristo é morto. E Cristo morre, é ferido de morte, morreu. E ele ressuscita e atrai todos a si através do ministério do Espírito Santo, que enche a vida dos discípulos para pregar. Tudo isso eu vou voltar a falar no Apocalipse, a partir do capítulo 12. Perceberam como esse quebra-cabeça é complexo, ao mesmo tempo é simples, se nós estivermos fazendo uso da própria Bíblia para explicar a Bíblia? O fato é, na metade dessa semana, Cristo morre, como eu disse, e no ano 34, então, quais são os tempos em que o anjo passa para Daniel, e nós entendemos hoje? 457, 408, 27, 31 e 34. Se você quiser memorizar, você transforma isso em um número de telefone. É assim que eu memorizava para concurso. Muito bem. Só que aqui no capítulo 9 responde a pergunta do capítulo 8, apontando um tempo específico para os judeus. E o outro tempo, 2.300 anos, é muito simples. Se você entender que você tem 2.300 anos no total e você tirou aqui 490 anos, fica faltando 1.810 anos. Então, você pega 1.810 anos, mais 34 anos, você chega a 1.844. Então, em 1844, ocorre o final dos 2.300 anos, iniciados juntamente com os 490 anos para os judeus. Ambas as profecias têm a mesma datação inicial, 457. O que aconteceu em 1844? O início do julgamento no santuário, que hoje nós sabemos que é o santuário celestial e não terrestre. Então, observe, 457 é a base, é o start para 2 profecias de tempo, que você vai aprender mais à frente que não é uma exceção. E é por isso que eu amo a Bíblia. Outras profecias de tempo também terão essa mesma característica, um ponto de partida apontando para 2 datas de cumprimento de profecias. E essa é uma característica do livro de Daniel. Recapitulando, e agora eu volto cá para o texto, para que nós possamos ver, então. O texto diz assim, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então, 62 semanas depois das 62 semanas, porque os primeiros 49 anos, ou seja, a primeira semana era para a reconstrução. E depois dessas 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Escuta, isso aqui está no formato de quiasmo. Esse príncipe aqui não é Cristo. Esse príncipe é o príncipe que está conectado com o capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 não é príncipe, é o animal terrível e espantoso. No capítulo 8 é tratado como chifre. Bom,
Então, quem foi que realizou isso aqui? Tito. Ele era o general do exército romano, ele invade Jerusalém e no ano 70 ele destrói a cidade, o santuário. A Bíblia queria deixar tudo isso muito claro para todos nós. E ele firmará alianças com muitos por uma semana. Será que está falando do Império Romano ou de Tito? Não. Por quê? E aqui diz: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Algumas pessoas pegam a última semana e jogam para o futuro, dizendo que quando o anticristo chegar ou quando a igreja foi arrebatada, essas coisas não encaixam na profecia de Daniel, porque a profecia de Daniel ela não é uma profecia que tem pausa, ela é contínua, como foi o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8. Por que no capítulo 9 ia ter uma pausa? Não faz sentido, até porque o capítulo 9 é a base para eu entender o capítulo 8. Não pode ter pausa. Não tem pausa porque o historicismo não, nesse momento aqui, ou dentro desses dois capítulos, isso não encaixa, porque não vai fechar como nós vimos agora. E ele fará, e aí ele continua, né? Durante 3 anos e meio, que se você entender bem, 3 anos e meio é importante na Bíblia, porque é o tempo em que o falso profeta estaria com a sua supremacia alta. Lembra? Enquanto o verdadeiro profeta, ele está durante 3 anos e meio, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, pregando a verdade, e isso ocorre, no caso de Cristo, 3 anos e meio literais. O falso profeta teria 1260 anos para propagar as suas inverdades. Enquanto o verdadeiro profeta ele é ferido de morte e morre, o falso profeta, aquele que se diz ser o representante de Deus na terra, ele é ferido de morte, mas não morre. E quando ele é ferido de morte? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Enquanto o Filho de Deus é ferido de morte e morre depois de 3 anos e meio. Bom, aí o texto diz, né? Nós lemos, depois de 3 anos e meio, o discípulo sai a pregar a mensagem da salvação para os judeus. No primeiro momento, a preocupação da igreja era os judeus. Eles pregaram para os judeus. Não esqueçam que você vai ler isso no livro de Atos, quando Estevão estava sendo assassinado, Paulo consentia na morte de Estevão. Pouco tempo depois, Paulo tem um encontro com Cristo e sai a pregar. E qual era o foco de Paulo? A pregação aos gentios. O evangelho que foi dado aos judeus e recusado pelos judeus agora alcança os gentios. E aqui tem um detalhe interessante. Por favor, Espírito Santo, ajuda quem está acompanhando esse estudo depois a entender isso. Volto a dizer, a Bíblia não aponta pessoas, sistemas. A Bíblia não está dizendo que você, católico ou você, judeu, está perdido. Não, pelo contrário. A Bíblia descreve no livro de Efésios que todos nós fomos criados para a salvação. O sistema e a nação recusaram Deus. E, naturalmente, as pessoas que estão lá, a salvação continua, pela graça, disponível a todos. Qualquer judeu, qualquer católico, qualquer espírita, qualquer adventista, qualquer ser humano que decidir por Deus e seguir a Deus, tem a salvação por Cristo Jesus. Agora, a nação judaica perdeu essa bênção, assim como a igreja primitiva, depois corrompida, lamentavelmente também deixou de ter como corpo, como nação, como, digamos assim, instituição, essa bênção. Bom, o fim das 70 semanas termina justamente o tempo de graça especial para a nação de Israel. E aqui tem um texto interessante. Eu usei esse texto justamente, quero ler com vocês, está no livro de Mateus. E aí entra Pedro, e essa conversa de Jesus com Pedro é interessante, porque Mateus 18, 22, aqueles que não gostam de profecias não entendem o que Jesus está respondendo aqui para Pedro. E nós que gostamos de profecia, nós entendemos, porque diz assim, ó,
Jesus vai falar. 21 diz assim, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim para que eu possa perdoá-lo? Até 7? Por que Pedro falou 7? Havia um costume que limitava isso a 3 vezes. Mas Pedro querendo, digamos, a tradição, né? Pedro querendo dar ênfase à perfeição, Pedro falou assim: eu devo perdoar ele 3 mais 3 mais 1, 7, né, Pai? Né, Jesus? Porque aí é o máximo, né? A perfeição do perdão. Jesus falou assim: ô Pedro, Jesus disse: não te digo, Pedro, que perdoe até 7, mas 70 vezes 7. Uma referência à profecia de Daniel, capítulo 9, aos 490 anos, separado específico para os judeus. Você lê isso muitas vezes e isso passa, não desperta sua atenção, mas nós precisamos compreender isso. Muito bem. Então, agora nós precisamos saber o que aconteceu em 1844. Só que isso nós vamos falar na próxima semana, porque o nosso tempo está esgotado. Agora, algo que você precisa compreender é o seguinte: mais cedo ou mais tarde, quando se aproximar um pouco mais aí do final do nosso estudo de Daniel, a minha ideia vai ser justamente abrir o microfone de todos. Não precisa ficar gravado, tá, Estela? Porque nós, claro, estamos estudando e aí vai chegar um momento que eu preciso entender aquilo que vocês estão entendendo. Bom, eu finalizo o estudo de hoje dizendo para vocês que se nós pararmos para pensar todos os dias, nós vamos agradecer muito a esse nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pela paciência que ele teve conosco, que ele tem conosco, a mesma paciência que ele teve com os judeus, que ele teve com a igreja primitiva, que ele teve com a igreja católica, que ele tem, teve não, tem, que ele tem com nós, conosco, né, todos os protestantes, que ele tem com todos os denominacionais, que ele tem com os adventistas do sétimo dia, que ele tem com os espíritas, com os budistas, sabe? Todas as religiões, todos os credos, todas as denominações. Esse Deus maravilhoso tem paciência com todos nós. Agora, cada vez que nós somos expostos à verdade, nós precisamos tomar decisões. Bom, eu finalizo dizendo para vocês que o final das 2.300 tardes e manhãs é justamente o momento em que a Bíblia descreve que, assim como, olha que coisa interessante, hein? Assim como o final dos 490 anos descrevia um período especial para os judeus, o final dos 2.300 anos é um momento especial para os gentios. A pergunta é, então, eu sou gentio, no final dos 490 anos não tinha nada especial para mim? Claro que tinha. No final dos 2.300 anos não tem nada especial para o judeu? Claro que tem para os judeus, porque a mensagem é para o mundo, para todas as pessoas. E nós precisamos abraçar essa graça indizível de Cristo. É você, e eu finalizo com um apelo, entendendo que nesse momento a purificação do santuário está em todo, digamos assim, toda a sua pujança no céu, iniciada em 1844. Na semana que vem eu falarei um pouco sobre isso. E é você também se colocar à disposição de Deus para entender um pouco mais, entender cada vez um pouco melhor sobre essas profecias e se colocar nas mãos de Cristo para ser batizado com o Espírito e ser uma nova criatura, se esse é o seu desejo, se esse é o seu interesse, então responda positivamente a Cristo agora aí no seu coração, não precisa emitir nenhum sinal aqui visível, é entre você e o Espírito. E eu sei que o Espírito Santo vai fazer maravilhas no seu e no meu coração. Eu aceito me colocar nas mãos de Deus para fazer a vontade dele através e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Se esse é o seu desejo também, e aqui eu falo para você que nos assiste em outro momento, não sabemos quanto tempo depois esse material fica aí na internet por muito tempo. Deus tem um plano na sua vida. Quando você abre o livro de Daniel, você vai ver um Deus muito organizado. E é um Deus que nos deu muitos sinais. E ele está voltando.
e nós precisamos nos colocar nas mãos desse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que todas as bênçãos que o céu tem reservado para você, você se permita receber, porque Ele tem muito mais do que você imagina de bom para você e para a sua família. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses minutos que nós ficamos aqui estudando Daniel, capítulo 9, para entender o conteúdo do capítulo 8. São muitas informações, nós sabemos disso, 1.260 anos, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, 490 anos, tanta informação, né, Pai? 70 anos de cativeiro ali, Daniel tinha essa preocupação. Nos ajude, Deus. Muitas vezes nós achamos que nós não vamos entender essas coisas, esses tempos, mas nós sabemos que a inspiração é do Espírito e a iluminação também. E nós precisamos, segundo a tua misericórdia, segundo a tua vontade, ter esse Espírito Santo para que nós possamos compreender, viver e poder repassar para os nossos irmãos de outros credos, outras religiões, outras denominações. Nos ajude, Pai. Nos conceda o teu Santo Espírito para que sejamos sal e luz por onde passarmos. É o nosso pedido, nosso agradecimento. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Mais tarde eu coloco esse material no grupo, Stella. Amém, amém. Obrigada, professor Coragem. Que Deus abençoe. Que possamos ter um sábado com excelência. E como o professor Coragem, o aprendizado é gradual, não entendemos tudo de uma vez. Será? Leamos a Bíblia e entenderíamos. É gradual, progressivo, com muita oração. Obrigada, professor Coragem, pela tua disponibilidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Que tenhamos um dia por excelência. Bom dia, mano Eduardo. Bom dia. Amém. Deus abençoe.